Sevilha, além de ser uma das maiores cidades da Espanha, também é uma das mais antigas e fascinantes, e arrisco dizer que uma das mais belas do mundo. Cultura, monumentos históricos e flamenco. Sevilha fica na Andaluzia, parte mais ao sul da Espanha, e é certamente uma cidade que merece ser visitada. Com 700 mil habitantes, Sevilha traz em cada esquina um pouquinho de toda a sua história. Em resumo, a cidade de Sevilha tem suas origens às margens do rio Guadalquivir, um dos mais importantes da Península Ibérica. Passou pelo domínio de Cartago e depois de Roma por 2 séculos. Após a queda do Império Romano, a cidade foi ocupada primeiro por vândalos celíngos, que foram expulsos pelos visigodos, até que houve então a invasão muçulmana, fato que mudaria totalmente a sua história. Sendo assim, durante séculos Sevilha foi parte do Reino Mouro de Al-Andalus, inclusive é daí que vem o nome Andaluzia, e foi neste período que muitos dos monumentos que embelezam a cidade foram construídos. Aliás, hoje a herança mourisca é visível em toda Sevilha, desde os coloridos azulejos pintados que adornam muitos edifícios até os arcos lobulados dos palácios. A Reconquista Católica aconteceu só em 1248, durante a unificação espanhola, pelo rei castelhano-leonês Fernando III o Santo, que tornou Sevilha uma das capitais de seu reino. Durante a Era de Ouro do Reino Espanhol, principalmente com as grandes navegações, Sevilha foi a cidade mais importante do país. Foi um período de muita prosperidade. Todas as riquezas que chegavam das Américas eram escoadas pelo Guadalquivir e alojadas na cidade, que aliás era a morada da família real. Além disso, com a ocupação cristã, muitas mesquitas foram transformadas em igrejas e catedrais, e muitas outras foram construídas. Mas a prosperidade não durou para sempre. O declínio da cidade se inicia com uma prevista catástrofe econômica que se uniu com a catástrofe de 1649, ocasionada pela peste, que dizimou metade da população. A recuperação desta calamidade foi lenta e Sevilha ainda passou por muitos altos e baixos, mas aos poucos foi se reerguendo e hoje em dia é uma das cidades mais importantes da Espanha. Bom, isso é só uma pequena parte da história de Sevilha, cheia de acontecimentos interessantíssimos que moldaram a cidade no que é hoje. E imagino que agora você tenha ficado ainda mais entusiasmado em conhecê-la, não é mesmo? Sendo assim, separamos para você 10 dicas de o que fazer em Sevilha. Mas antes, uma dica! 2 dias é o mínimo que você precisa para conhecer todos os pontos fundamentais da cidade, mas o ideal seria reservar 3. Assim você pode descansar e aproveitar tudo com mais calma. O Aquário de Sevilha é um aquário lindo, e o mais interessante é que ele é temático, projetado com base na viagem de Fernando de Magalhães no século XVI, a primeira circunnavegação do mundo. Lá você poderá conferir as espécies aquáticas do rio Guadalquivir, do Oceano Atlântico, do rio Amazonas e também do Oceano Pacífico. O aquário também inclui atrações como tubarões, animais recém-nascidos e também uma piscina de toque rasa. Um circuito muito tradicional em Sevilha é, sem dúvida, o ônibus Hop-on, Hop-off. É uma forma muito interessante de conhecer e se locomover pela cidade, onde você tem a oportunidade de passar pelos principais pontos turísticos de uma forma muito confortável. É possível adquirir 2 tipos de bilhete, o de 24 horas e o de 48 horas. E o legal é que você pode embarcar e desembarcar a qualquer momento e em qualquer uma das paradas do circuito. E por fim, você também recebe um guia de áudio multilingüe em 15 idiomas, com comentários especiais para crianças.
Ao visitar Sevilha, você não pode perder a oportunidade de conhecer uma das maiores catedrais do mundo, a Catedral de Sevilha. Logo de cara, nos impressionamos com o deslumbrante exterior da catedral, e ao adentrá-la, continuamos nos surpreendendo. Primeiro com o enorme salão que abriga um dos maiores retábulos do mundo, e depois com dezenas de capelas individuais dedicadas a muitos santos e figuras nobres que fizeram parte da história religiosa da cidade. Por fim, você pode subir a lendária Torre Giralda e aproveitar a maravilhosa vista panorâmica de Sevilha e a exuberante paisagem da Andaluzia. O Alcázar Real, além de ser uma das principais atrações turísticas de Sevilha, é um tesouro arquitetônico da Andaluzia. Durante a sua história, o Alcázar Real foi ampliado e renovado por governantes cristãos e muçulmanos, resultando em uma mistura fascinante de arquitetura islâmica e cristã, conhecida como estilo mudéjar. Ao visitá-lo, é possível passear pelos salões, torres e jardins do palácio, cada um com sua própria beleza arquitetônica e histórica. Localizado na Plaza de la Encarnación, o Metropol Parasol é a maior construção de madeira do mundo e lembra ainda uma junção de cogumelos, e por isso ganhou o apelido de Las Setas de Sevilla, que significa os cogumelos de Sevilha. Mas ele não é apenas um edifício exótico. Lá dentro funciona um grande centro comercial. No subterrâneo, por exemplo, há o Antiquarium, um museu arqueológico subterrâneo com ruínas de casas romanas, mosaicos vibrantes e cerâmica. Além disso, há também um mercado, restaurante e o destaque fica para o terraço com vistas magníficas de toda a cidade. Aliás, vale ressaltar que fica especialmente bonito à noite, quando as luzes iluminam a madeira e criam um ambiente mágico e convidativo. Sevilha se expandiu e se desenvolveu nas margens do rio Guadalquivir, e, consequentemente, o rio abriga inúmeros eventos históricos que influenciaram a formação da cidade, tal como a conhecemos hoje. Hoje, o rio separa a região central de Sevilha e Triana, um bairro de grande importância histórica, e por lá é possível fazer um passeio de cruzeiro passando pelas pontes históricas e admirando as lindas vistas. E falando nisso, vale a pena conhecer e tirar fotos das pontes do rio Guadalquivir, inclusive há duas que merecem atenção. A Puente de San Telmo, com vista para a Torre del Oro, e também a Puente de Isabel II. A Plaza de Espanha é uma praça localizada no Parque Maria Luisa, construída para a Exposição Ibero-Americana de 1929, com a finalidade única de mostrar a riqueza e a cultura desses países, e podemos dizer que o objetivo foi atingido. Hoje, essa grande atração turística pode ser visitada gratuitamente, e o local é perfeito para passear pelos jardins, admirar a arquitetura e tirar lindas fotos. O destaque fica para o espetacular edifício semicircular de tijolos renascentista e também para o canal que segue a curva de sua fachada, onde, aliás, são feitos passeios de barco. E no centro de tudo está a praça. Inclusive, lá também é possível fazer passeios a cavalo. Torre del Oro significa Torre de Ouro e é um dos marcos mais conhecidos de Sevilha. A torre de 12 lados é um edifício militar do século XIII que domina a margem do rio Guadalquivir e é provavelmente um dos mais fotografados pontos turísticos da cidade.
Lá é possível visitar o Museu Naval e ter um pouco de contato com a história militar de Sevilha e também subir na torre para ter uma vista espetacular da cidade, além também do rio Guadalquivir. O bairro de Triana é um dos principais eixos da cultura sevilhana, com rica vida noturna. Num bairro tão cheio de vida, não é preciso muito para sentir o seu encanto. Basta passear pelas ruas e desfrutar do seu ambiente especial. Em Triana, você pode visitar o Castelo de São Jorge, que abriga exposições sobre seu passado obscuro relacionado com a Inquisição. O mercado de Triana, com suas icônicas bancas de frutas, carnes e verduras. A famosa Calle Betis, com suas alegres e características fachadas coloridas e também a agitada vida noturna, repleta de bares e restaurantes. E como não poderia faltar, a Ponte de Triana, que une o bairro ao centro histórico da cidade e ainda oferece belas vistas de ambas as margens do rio. É fato que, espalhados por toda a Espanha, nós encontramos os tablaos de flamenco, que são os lugares onde os shows de flamencos acontecem. Mas em Sevilha, eles se proliferam. Há diversos lugares para assistir um show de flamenco, como na Casa de la Guitarra, no El Palacio Andaluz e no Museu del Baile Flamenco, onde você mergulha na história desse estilo de música e dança com direito a um show no final do passeio. Porém, se você quiser realmente conhecer o que é essa cultura e senti-la na essência, o lugar é Triana, o berço do flamenco. Além das pequenas casas de show, em Triana você também pode assistir o espetáculo no Teatro Flamenco Triana. Esses são alguns dos inúmeros pontos turísticos de Sevilha. Esperamos que tenha gostado. Se possível, deixe seu comentário dizendo se ficou com vontade de conhecer Sevilha e deixe seu gostei se esse vídeo te ajudou. Um forte abraço e até o próximo destino!